Olá pessoal, me chamo Ellen, apresento para vocês agora o nosso trabalho cujo a gente vai dissertar um pouco sobre alguns conceitos referentes a cardiotônicos, que também podem ser chamados de digitálicos. O grupo é composto por mim, Ellen, Maria Clara, Maria Rita, Victor Hugo e Vinícius Gabriel. Eu vou falar sobre os digitálicos, que é tratamento farmacológico. Os digitálicos têm sido utilizados por mais de 200 anos no tratamento de pacientes com insuficiência cardíaca. Mas atualmente, as evidências científicas indicam o uso de digoxina, a formulação mais amplamente utilizada de digitálicos, na ICC, com disfunção sistólica, apenas para o tratamento sintomático, particularmente em doentes com sintomas mais avançados, visto que não há nenhuma evidência de que essa medicação melhore a sobrevida desses pacientes. E observação: insuficiência cardíaca, também conhecida como insuficiência cardíaca congestiva, ocorre quando o coração não está bombeando sangue suficiente para atender às necessidades do corpo. Como resultado, fluido pode se acumular nas pernas, pulmões e em outros tecidos para o corpo todo. O principal mecanismo de ação dos digitais se dá através da inibição da bomba NAK-ATPase das células miocárdicas. O aumento intracelular de sódio favorece a troca de sódio por cálcio, levando a um aumento na concentração intracelular deste íon. Isso resulta em melhor desempenho contrátil dos cardiomiocitos isoladamente, através do aumento da velocidade de encurtamento e da função sistólica global do ventrículo esquerdo. Esse medicamento também exerce uma ação antiadrenérgica em pacientes com IC, inibindo o sistema nervoso simpático e aumentando o tônus parasimpático. Esse efeito pode ser bastante útil no tratamento de alguns pacientes que, mesmo com terapêutica medicamentosa otimizada, não têm um bom controle de tônus simpático, e principalmente nos portadores de fibrilação atrial, pois o aumento do tônus parasimpático ajuda a reduzir a resposta ventricular. Assim, a melhora sintomática com o uso da digoxina em pacientes com IC e FA, se dando tanto pela melhora de contratilidade quanto pelo controle da resposta ventricular. Uma particularidade importante dessa medicação é a sua estreita janela terapêutica, ou seja, os níveis terapêuticos são muito próximos aos níveis tóxicos, o que implica numa maior cautela com o seu uso. E os seus efeitos tóxicos incluem a indução de aritmias, distúrbios de condução e, em casos de graves, sintomas constitucionais, tais como náuseas, vômitos e alterações visuais. E como funciona a intoxicação pelos digitálicos? No Brasil, as apresentações mais habitualmente encontradas são a digoxina, encontradas por 0,25 mg de uso oral, e o deslanocídio, encontradas por 0,4 mg de uso intravenoso. Porém, existem várias outras substâncias, muitas das quais naturais, sendo vendidas de forma indiscriminada para emagrecer, que atuam como glicosídeos cardíacos. Aqui a gente observa que as substâncias mais utilizadas são a digoxina e o deslanocídio, além dos seus derivados, por assim dizer, que é por meio de plantas medicinais. Os achados clínicos da intoxicação por digitálicos incluem alterações neurológicas, cardíacas e gastrointestinais. A intoxicação digitálica deve ser suspeitada quando há alterações clínicas e eletrocardiográficas características. Geralmente, quando o seu uso é indiscriminado, o usuário tende
a fazer o uso descontrolado da substância, consequentemente ocasionando aí numa intoxicação por conta da imparcialidade das doses. O tratamento para essa toxina consiste em suporte clínico e a administração do anticorpo específico para a digoxina ou a substância que esteja presente no medicamento. Hidratação, atropina e passagem de marca-passo. Pode ser utilizado na emergência para restaurar pressão arterial e frequência cardíaca. Os distúrbios eletrolíticos, principalmente potássio e magnésio, devem ser corrigidos. Ou seja, o objetivo do tratamento para a intoxicação é combater a substância que está causando essa intoxicação. No caso aqui, a digoxina, porque é a mais frequente, seu uso é mais frequente, seja para qualquer substância que o usuário tenha sido afetado. Verificar o pulso antes da administração dos digitálicos, pois são drogas que induzem a bradicardia. Se a frequência cardíaca estiver igual ou abaixo de 60 batimentos por minuto, o medicamento não deve ser administrado, porque, como foi falado anteriormente, são drogas que induzem a bradicardia, e nesse caso deve-se procurar orientação médica. Averiguar qualquer sinal ou sintoma de intoxicação digitálica antes da administração das drogas, porque, como foi falado anteriormente também, os níveis terapêuticos são muito próximos dos níveis tóxicos. A administração dos digitálicos deve seguir a prescrição do dia, após a reavaliação do paciente pelo médico. Manter a vigilância em relação à diurese do paciente, pois é através da urina que os digitálicos são eliminados. A estreita margem de segurança e o efeito cumulativo da droga favorecem a intoxicação, se essa não for adequadamente excretada. Colher e encaminhar a amostra de sangue para a dosagem periódica de potássio sérico, conforme a prescrição médica. Exceto em situações de emergência, é indicada a administração de digitálicos no período matutino, pois em alguns pacientes pode provocar insônia. A aplicação endovenosa deve ser feita lentamente, observando-se as reações do paciente.